Fala galera, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o último episódio da Lei 8.245, que trata sobre a Lei de Locações, a Lei do Inquilinato. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos lá? Capítulo 4 da Ação Revisional de Aluguel. Artigo 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: inciso 1. Além dos requisitos exigidos pelos artigos 276 e 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá indicar o valor do aluguel cuja fixação será pretendida. A inciso 2. Ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos indicar ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes modos. A linha A. A ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% do pedido. A linha B. Em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. Inciso 3. Sem prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo os elementos para tanto. Inciso 4. A audiência de conciliação, apresentada a contestação, que deverá conter contraproposta se houver discordância quanto ao valor pretendido. O juiz tentará a conciliação e, não sendo esta possível, determinará a realização de perícia, se necessária, designando, desde logo, a audiência de instrução e julgamento. Inciso 5. O pedido de revisão previsto no inciso 3 deste artigo interrompe o prazo para interposição de recurso contra a decisão que fixar aluguel provisório. Parágrafo 1º. Não caberá ação revisional na pendência do prazo para desocupação do imóvel. Artigos 46, parágrafo 2º e 57. Ou quando tenha sido este estipulado amigável judicialmente. Parágrafo 2º. No curso da ação de revisão, o aluguel previsto será reajustado na periodicidade pactuada ou na fixada em lei. Artigo 69. O aluguel fixado na sentença retroage à citação e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os aluguéis provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis, a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel. Parágrafo 1º. Se pedido pelo locador ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel diversa daquela prevista no contrato revisando, bem como adotar outro indexador para o reajustamento do aluguel. Parágrafo 2º. A execução das diferenças será feita nos autos de ação de revisão. Artigo 70. Na ação de revisão de aluguel, o juiz poderá homologar acordo de desocupação que será executado mediante expedição de mandado de despejo. Capítulo 5 da ação renovatória. Artigo 71. Além dos demais requisitos exigidos no artigo 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com: inciso 1. Prova do preenchimento dos requisitos dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 51. Inciso 2. Prova do exato cumprimento do contrato em curso. Inciso 3. Prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia. Inciso 4. Indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação. Inciso 5. Indicação do fiador quando houver no contrato renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira. Inciso 6. Prova de que o fiador do contrato ou que o substituir na renovação aceita os encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge, se casado for. Inciso 7. Prova, quando for o caso, de ser o cessionário ou sucessor, em virtude de título oponível ao proprietário. Parágrafo único. Proposta a ação pelo sublocatário de imóvel ou de parte dele, serão citados o sublocator e o locador, como litisconsortes, salvo se,
Em virtude de locação originária ou renovada, o sublocador dispuser de prazo que admita renovar a sublocação, na primeira hipótese, procedente à ação, o proprietário ficará diretamente obrigado à renovação. Artigo 72. A contestação do locador, além da defesa do direito que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fato, ao seguinte: inciso 1. Não preencher o autor os requisitos estabelecidos nesta lei. Inciso 2. Não atender à proposta do locatário, o valor locativo real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização trazida por aquele ao ponto ou lugar. Inciso 3. Ter proposta de terceiro para alocação em condições melhores. Inciso 4. Não estar obrigado a renovar a locação. Incisos 1 e 2 do artigo 52. Parágrafo 1º. No caso do inciso 2, o locador deverá apresentar, em contraproposta, as condições de locação que repute compatíveis com o valor locativo real e atual do imóvel. Parágrafo 2º. No caso do inciso 3, o locador deverá juntar prova documental da proposta do terceiro, subscrita por este e por duas testemunhas, com clara indicação do ramo a ser explorado, que não poderá ser o mesmo do locatário. Nessa hipótese, o locatário poderá, em réplica, aceitar tais condições para obter a renovação pretendida. Parágrafo 3º. No caso do inciso 1 do artigo 52, a contestação deverá trazer prova da determinação do poder público ou relatório pormenorizado das obras a serem realizadas e da estimativa de valorização que sofrerá o imóvel, assinado por engenheiro devidamente habilitado. Parágrafo 4º. Na contestação, o locador ou sublocador poderá pedir ainda a fixação de aluguel provisório para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a 80% do pedido, desde que apresentados os elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel. Parágrafo 5º. Se pedido pelo locador ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel diversa daquela prevista no contrato renovado, bem como adotar outro indexador para reajustamento do aluguel. Artigo 73. Renovada a locação, as diferenças dos aluguéis vencidos serão executados nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez. Artigo 74. Não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, se houver pedido na contestação. Parágrafos 1º, 2º e 3º vetados. Artigo 75. Na hipótese do inciso 3 do artigo 72, a sentença fixará desde logo a indenização devida ao locatário em consequência da prorrogação da locação, solidariamente devida pelo locador e o proponente. Título 3 das disposições finais e transitórias. Artigo 76. Não se aplicam as disposições desta lei aos processos em curso. Artigo 77. Todas as locações residenciais que tenham sido celebradas anteriormente à vigência desta lei serão automaticamente prorrogadas por tempo indeterminado, ao término do prazo ajustado no contrato. Artigo 78. As locações residenciais que tenham sido celebradas anteriormente à vigência desta lei e que já vigorem ou venham a vigorar por prazo indeterminado poderão ser denunciados pelo locador, concedido o prazo de 12 meses para desocupação. Parágrafo único. Na hipótese de ter havido revisão judicial ou amigável do aluguel, atingido o preço do mercado, a denúncia somente poderá ser executada após 24 meses da data da revisão, se esta ocorreu nos 12 meses anteriores à data da vigência desta lei. Artigo 79. No que for omissa esta lei, aplicam-se as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil. Artigo 80. Para os fins do inciso 1 do artigo 98 da Constituição Federal, as ações de despejo poderão ser consideradas como causas cíveis de menor complexidade. Artigo 81. O inciso 2 do artigo 167 e artigo 169 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 167, inciso 2, item 16. O contrato de locação para os fins do exercício de direito de preferência.
Artigo 169, inciso 3. O registro previsto no número 3 do inciso 1 do artigo 167 e a averbação prevista no número 16 do inciso 2 do artigo 167 serão efetuados no cartório onde o imóvel esteja matriculado mediante apresentação de qualquer das vias do contrato, assinado pelas partes e subscrito por duas testemunhas, bastando a coincidência entre o nome de um e dos proprietários e o locador. Artigo 82. O artigo 83 da Lei 8.009, de 29 de março de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 7. Artigo 3º. Inciso 7. Por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Artigo 83. Ao artigo 24 da Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, fica acrescido o seguinte parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Nas decisões de assembleia que envolvam despesas ordinárias do condomínio, o locatário poderá votar, caso o condômino locador a ela o compareça. Não compareça. Artigo 84. Reputam-se válidos os registros dos contratos de locação de imóveis realizados até a data da vigência desta lei. Artigo 85. Nas locações residenciais, é livre a convenção do aluguel quanto a preço, periodicidade e indexador de reajustamento, vedada a vinculação à variação do salário mínimo, variação cambial e moeda estrangeira. Inciso 1. Dos imóveis novos, com o habite-se concedido a partir da entrada em vigor desta lei. Inciso 2. Dos demais imóveis não enquadrados no inciso anterior, em relação aos contratos celebrados, após 5 anos de entrada em vigor desta lei. Artigo 86. O artigo 8º da Lei 4.380, de 21 de agosto de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. O sistema financeiro de habitação, destinado a facilitar e promover a construção e a aquisição da casa própria ou moradia, especialmente pelas classes de menor renda da população, será integrado. Artigos 87 e 88 vetados. Artigo 89. Esta lei entrará em vigor 60 dias após a sua publicação. Artigo 90. Revoga-se as disposições em contrário, especialmente: inciso 1. O decreto número 24.150, de 20 de abril de 1934. Inciso 2. A Lei 6.239, de 19 de setembro de 1975. Inciso 3. A Lei 6.649, de 16 de maio de 1979. Inciso 4. A Lei nº 6.698, de 15 de outubro de 1979. Inciso 5. A Lei 7.355, de 31 de agosto de 1985. Inciso 6. A Lei nº 7.538, de 24 de setembro de 1986. Inciso 7. A Lei nº 7.612, de 9 de julho de 1987. E, inciso 8. A Lei 8.157, de 3 de janeiro de 1991. Galera, é isso aí. Se você chegou até aqui, meus parabéns. E se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau!